Presa mesmo, né? Hoje, pastor, pegou desarmado assim, porque domingo, né? Mas eu quero pedir ajuda da igreja para a gente compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro, né? 2 Crônicas, capítulo 19. Antes eu queria cantar um louvorzinho, tá? Antes de a gente começar a ler. Prometo que não vou me estender, porque também a palavra por si mesmo, ela já é tremenda, ela se espranda, né? Se discerne. Mas eu queria, junto com a igreja, me ajudasse a gente cantasse um louvorzinho que a Deus, que é muito bom, né? Louvar o Senhor, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Até mesmo quem tem a voz feia igual a minha, louva, porque tem que louvar, né? A Bíblia diz, obedecer. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? 2 Crônica, capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. E a Jerusalém, Egeu, filho de Enani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharão em ti, porque tiraste os bosques da terra e repreendeste o coração para buscar a Deus. Só até aqui, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: o importante não é como se começa, o importante é como se termina. Amém? Todos sabem que Josafá era filho do rei Asa.
que também teve ao início do seu ministério grande êxito. Ele destruiu o esporte ídolo, restaurou a adoração a Deus em Israel, e quando houve um levante sobre a vida dele, o rei Etíope com 1 milhão de soldados se levantou contra ele. Ele orou a Deus, e ele com a metade dos soldados venceu o exército do rei Etíope. E durante tempo ele teve paz, mas houve outro levante, porque a vida do cristão, a cada dia há um levante diferente. O próprio Jesus disse: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. A espada significa que é para a guerra. Amém ou não amém? E ele, após o outro levante que houve na vida dele, ele vai, ao invés de voltar a buscar a Deus, ele faz uma aliança ao rei Asa com o inimigo, para tentar se proteger do levante. A Bíblia diz que por isso ele morre com doença nos pés, né? E agora o rei Josafá assume o lugar do seu pai, faz tudo certo, restaura novamente a adoração a Deus, recupera os utensílios da casa do Senhor, faz uma estrutura espiritual tremenda em Jerusalém, e agora ele descansa numa tremenda paz. A Bíblia diz que os povos iam até ele e traziam presentes com alegria, porque havia paz na cidade, havia prosperidade, o rei estava tranquilo. Mas agora, como muitas das vezes acontece em nossas vidas, nós estamos muito bem e sem consultar a Deus, resolvemos fazer algo que muitas das vezes não é do agrado de Deus, mas é do nosso agrado. Muitas das vezes estamos tão extasiados de ficar em casa, de ficar na paz, que às vezes procuramos problema para a nossa própria vida. Assim foi Josafá. Ele agora olha e fala assim: eu sou Josafá, tenho tudo que quero, uma paz dessa, eu acho que eu vou dar uma voltinha lá no Reino Norte, conversar com Acabe. Logo quem? Acabe, um endemoniado esposo de Jezebel, que estava prestes a ser consumido por Deus. O seu pecado, a sua desobediência estava cheirando mal na de Deus. E quando ele faz essa aliança, ele pega o seu filho, Jorão, para casar com Atalha, a filha de Jezebel e Acabe. Unificação dos reis. Então Acabe chama ele para um banquete. Como o inimigo faz, né? Ilude. O inimigo é ilusionista. Muitas das vezes não é aquilo que você está vendo, mas ele faz com que você pense que é. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E a Bíblia diz: se os seus olhos for mal, todo o seu corpo será mal. Se os seus olhos não tiver uma boa visão, porque temos que pedir a cada dia: Senhor, abre o meu entendimento e aguça a minha visão. Eu tenho que enxergar, dá-me esse elemento espiritual para saber quando é o inimigo, quando é ataque espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é visível. A Bíblia diz: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra a principalidade e potestades que opera a região celestial da maldade. Amém? Então agora Josafá faz uma aliança com Acabe, e Acabe dá um privilégio, supostamente, a ele, de ir. Ele convida para ele a peleja, e consulta os profetas, e ele diz: há outro profeta aqui? Então, trazem outro profeta, o profeta fala a verdade, e mesmo assim ele insiste e vai à peleja. E quando chega na peleja, Acabe dá honra a ele: você vai vestido de rei, e eu vou disfarçado. Porque na verdade Acabe estava sabendo que a sua hora estava chegando, o acerto de conta de Deus estava chegando na vida dele. Então Josafá se prostra de rei, e o inimigo fala assim: olha, nós não vamos pelejar não, nós vamos matar o rei, porque se a gente matar o rei, a gente vai ganhar a guerra. E quem estava vestido de rei? Josafá. Não tinha nada a ver com aquele reino, reino norte, ele era reino sul. Não tinha nada a ver, não tinha que estar ali, entendeu? Há momentos que nós não temos que estar naquele lugar. Há momentos que nós não temos que fazer coisas. Primeiro de tudo, temos que consultar a Deus: Senhor, devo fazer? Senhor, eu devo ajudar? Embora nós sabemos que nós cristãos temos que ajudar, temos que ser solidários, mas tem momentos que temos que orar. E a Bíblia diz que ele vai na guerra, todo empolgado, né? De rei. E quando chega na batalha, o que acontece? Os inimigos já tinham um plano: nós vamos matar o rei. O inimigo parte para cima dele, e quando ele se vê apertado, ele clama a Deus: Senhor! Aí Deus dá o livramento, ele consegue fugir. Consegue fugir, tudo bem.
escapou, errou, Deus salvou ele. Mas a Bíblia diz que para cada erro tem uma consequência. Para cada pecado há uma consequência. O pecado é perdoado? É, Deus perdoa. Mas há uma consequência. E o grande problema é a consequência. Porque muitas das vezes ela é tão desastrosa que nos acaba com a nossa vida, nos frustra. Há pessoas que não conseguem nem se levantar da consequência de tão drástica que é. Por isso Deus fala, filhinhos, não pequeis. Embora eu perdoe, mas a consequência é tão grave, é tão grande, não tem como eu livrar você da consequência. Eu posso até perdoar o pecado. Um exemplo que eu vou te dar. O cara viciado, ele cheira a vida toda, cheira, se converte ao evangelho, Deus perdoou. Mas ele está todo bloqueado por dentro. A cocaína destruiu ele todo por dentro. Bem cheio de problemas, né? O pecado Deus perdoou, ele vai ser salvo. Mas a consequência do pecado dele, o cara que bebe. Aceitou Jesus, tudo bem. Mas há uma consequência, o fígado fica ruim, fica todo ruim. Por quê? Porque ele não procurou cuidar daquilo que Deus deu, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nossa vida espiritual pertence a Deus, pertence aos céus. Então temos que estar sempre com ela em dia, buscando a Deus, clamando. Então, voltando ao texto, após Josafá ter o livramento, Acabe lá disfarçadão, né? Aí chegou um frecheiro. Deus não falha nos seus propósitos. Eu costumo dizer, ninguém morre antes da hora, nem depois da hora. Você tem lá, ó, nasceu tal dia, vai morrer tal dia. O frecheiro pega a flecha, poxa, não é Acabe, safado, lançou a flecha para o alto. A Bíblia diz que a flecha, ela vai, e ela entra entre a coraça de Acabe, e mata ele. Entra a coraça, meu irmão. Flecha guiada por Deus. Pronto, Acabe morreu, guerra, e já foi voltar para casa, bom, escapei, tá tudo certo. Tudo certo não. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós entramos numa guerra, né? Então, quando você provoca um inimigo, Josafá não tinha inimigo, ele não tinha problemas, só que ele procurou inimigos. Então agora, se vocês começarem a ler, há um levante na vida dele sobre isso. Inimigos dele vão até ele. É um texto muito lindo, você vai ler aqui, pode continuar porque é grande. E ele ora a Deus nesse texto. Aí Deus fala para ele, olha, não tem você nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Porque eu sou contigo, embora você errou, eu sou contigo. Vai ver o livramento que eu vou te dar. Agora ele faz a coisa certa, tá? Agora ele para, mediante a pressão do inimigo, ele ora a Deus, ele busca a Deus, promove um jejum. Ele agora se volta para buscar a Deus. Ele não pediu o conselho a Deus para ir lá, se unir com Acabe e quase morrer. Mas agora ele pede conselho a Deus e ora, porque se levanta algo contra ele tremendo. A paz que ele tinha, o sossego que a cidade tinha, se acaba porque ele procurou. Ele foi lá arrumar uma guerra que não era dele. Ele foi lutar uma guerra que não era dele. Ele foi se unir a pessoas que não eram para ele se unir. A Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Não tem. Não é impossível. Você pode pregar para uma pessoa, pregar para o mundo, mas você não vai ter, enquanto ele não se converter, o pensamento dele é totalmente diferente do seu, porque as trevas não têm comunhão com a luz. E a Bíblia diz que ele ora a Deus, Deus fala para ele, olha, envia o profeta, o vidente, olha, nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Vai e vê o livramento que eu vou te dar. O interessante é que Acabe, Josafá, após receber essa notícia de Deus, ele vai para a guerra, mas vai sabendo que ele vai ganhar. Ele já começa a cantar, nesse texto, 2 Crônicas, se eu não me engano, deixa eu ver, é tremendo esse texto, 2 Crônicas 20, bem adiante, é tremendo. E Josafá sai a peleja, ele sai cantando louvores, hinos de vitória, antes da vitória. E quando ele chega na batalha, seus inimigos estão todos derrotados, todos, e ele só pega os despojos ali e vem embora. O que eu quero trazer para a igreja essa noite? Nós cristãos temos que ter todo cuidado
de colocar nossa vida nas mãos de Deus. Mas como assim, evangelista? Se eu acordo de manhã, eu quero fazer algo, Senhor, eu estou com o propósito de fazer isso, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Senhor, eu quero trocar de serviço. Senhor, eu quero comprar um carro. Senhor, eu tenho que comprar um sapato. Tudo que nós fizermos, temos que colocar na mão de Deus. Porque Deus, Ele tem um cuidado conosco, de nos guardar, de nos livrar, de nos advertir. E nós, muitas das vezes, passamos despercebido. E muitas vezes a gente esquece, até mesmo na correria do dia, de parar para orar, assim, com mais intensidade, é uma oração um tanto rápida, e esquecemos que nós temos um amigo que ele todo o tempo está disposto a nos ajudar. E o mais importante dessa palavra é que, muitas das vezes, quando nós estamos numa calmaria na nossa vida, como eu lembro de um grande homem da Bíblia chamado Davi, ele estava o tempo todo na guerra, o tempo todo na batalha. Chega um dia que ele sai para uma peleja, e a Bíblia diz que ele se cansou de lutar. As guerras eram 3, 4 dias lá, e quando ele se cansou, ele disse, vou descansar. Entrou para uma caverna, tirou o capacete, tirou o colete, tirou a bota, deixou a espada e foi descansar. Mas tinha um camarada que estava 40 anos esperando a oportunidade, Isbi-Benob, filho de Golias, para matar ele. E quando ele viu a dispersação dele, ele falou, é agora. Assim, nossa vida, o inimigo, ele fica esperando uma dispersação, uma brecha para entrar, e quando ele entra, faz um estrago. E muitas das vezes, quando nós estamos numa calmaria, tudo dando certo na nossa vida, nós começamos até a relaxar, começamos até a orar menos, começamos até a buscar menos. Eu costumo dizer que tem crentes ou pessoas que tem que estar sempre na prova, porque senão não ora. Entendeu? Se estiver bem, esquece de orar. Entendeu? Então Davi, após esse acidente, Isbi-Benob tenta matar ele, aí Abissai salva ele. Os homens falam assim, você nunca mais sairá a peleja para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi agora ficou no castelo, ele não via mais a guerra, estava tranquilo, só tomando água de coco, passeando pelo castelo. Aí ele passeando pelo castelo, ele chega, olha, opa, mente vazia, rapaz, quem é aquela lá, hein? Aí, tá bom, lembra da lição? Ele olhou, opa, quem é aquela lá, hein, rapaz, mas que isso, peraí, só mais uma olhadinha só, que isso, rapaz, peraí, chama, quem é essa mulher lá? Rapaz, essa aí é Betseba, é a esposa de Urias. Rapaz, faz o seguinte, tá, só vai me bater um papo, que eu quero conversar com ela, porque ela é muito bonita, né, só para conversar. Tudo bem, olhou de novo, entendeu? E trouxe ela, conversou, coabitou, pum, pecou. Ele não precisava fazer isso. Ele olhou a primeira vez, olhou a segunda, mandou buscar, ele teve um tempo enorme, mas dispersação, estava muito tranquilo. Davi estava o tempo todo em guerra. Quando ele ficou tranquilo, ele pecou. Olha só, entendeu o mistério? Ele não tinha mais o que se ocupar. Tá tudo certo já. Aí, pum, pecou. Pecou. O pecado é algo tremendo, porque quando você peca, você se sente medo. Lembra do paraíso? Quando Adão chegou, Deus chegou, Adão, se escondeu. Cadê você? Não, senhor, eu estou nu. Ué, como é que tu sabe que está nu? Está pecado. Davi também pecou. E agora o que eu faço? Se nego descobrir, vai pedejar Betseba, vou ficar sem mulher. Faz o seguinte, vou chamar o marido dela, olha a ideia. Vou mandar ficar na casa dela lá um dia, descansando, ele vai coabitar com ela, o filho dele, eu estou safo. Só que o cara falou, ela tinha propósito, Urias tinha propósito. Senhor, eu não toco na minha esposa enquanto eu não vencer a guerra. Olha aí. Ele falou, só tem um jeito então para poder ficar livre, né? Olha como é que um abismo chama outro abismo. Mandou o cara levar uma carta, entregar o capitão do exército e colocar ele na frente da batalha. Olha a covardia, quando ele entrasse e recuasse, ele ia morrer. Pronto, o cara morreu, ficou tudo certo. Olha como é que, às vezes, a gente, por estar disperso, a gente entra e se embaranha cada vez mais em problemas, por tentando resolver, porque não adianta. Um abismo chama outro abismo. Se passou um tempo, Betseba grávida, aí
O profeta Natan chega lá, Deus manda ele falar com Davi, falou, mas Senhor, como é que eu falo com um cara desse? Ele matou Urias, eu vou ser a próxima vítima. Usou uma estratégia tremenda. Falou, Davi, porque uma coisa é certa, Davi tinha pecado, mas o senso de justiça ainda estava nele ainda. O senso de justiça, muitas das vezes, a pessoa está toda errada, mas ela sabe da verdade, ela conhece a verdade. E a Bíblia diz que maior rigor vai ter para esse que conhece a verdade. Mas riso será o julgamento para esse que conhece a verdade. Natan chega para ele, Davi, se tivesse um cara aí com um monte de ovelha, usou uma parábola, né? E um com uma asinha só, e esse que tivesse um monte, mandasse matar o cara para ficar com a ovelhinha dele, o que se fazia? Eu falei, o quê? Quem é esse cara? Vamos pegar ele agora, traz ele aqui. Aí Natan fala, Davi, Deus manda te dizer que esse homem é você. Aí, o senso de justiça dele desmontou. Ele tinha senso de justiça. Davi ainda era um homem de Deus, só estava no erro. Então ele se prostrou, ele se humilhou e perdeu o filho dele, e a espada nunca mais saiu da casa dele. O que eu quero te dizer essa noite é que muitas das vezes existe guerra que nós buscamos para a nossa própria vida. Como Josafá aqui, ele não tinha que passar pelaquela peleja, ele não tinha que passar por aquele sufoco, mas ele buscou a própria guerra para a própria vida, porque ele não orou a Deus. Davi arrumou um grande problema porque ele buscou o problema. Porque muitas das vezes nós não conseguimos esperar o tempo Kairos, que o tempo Cronos ele é, mas o Kairos às vezes, Jesus está demorando tanto, não está não. Tempo Kairos, tempo exato em que Deus vai agir. E muitas das vezes Deus tem uma bênção para te dar, mas Ele não pode te dar agora. Sabe por causa de quê? Se Ele te der um carro zero agora, você vai chegar assim, pô Senhor, domingo eu não vou não, vou curtir, vou para a praia. Pô Senhor, vou vir as gatinhas com esse carro aí, porque pô, passando ali na rua da caminhada, fica um monte de gatinha me olhando, vou tirar uma onda também. Aí começa já, entendeu? Você não está preparado para pegar essa bênção ainda. Então primeiro Deus te prepara para depois te dar. Só que você às vezes não está conseguindo entender o propósito e nem busca entender porque você não conversa com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Tá, vamos ler a Bíblia? Vamos buscar Deus? Ele vai te falar, Deus fala com você. A Bíblia é um livro que Ele te orienta, Ele te instrui, te capacita, te fortalece. A palavra é algo tremendo. Olha, até o maior dom, que é o amor, ela vem daqui. Primeiro você lê a Bíblia, para depois o amor entrar no seu coração. Amém ou não amém? Já viu, né? A palavra, ela faz você ter amor, que é o maior dom que Deus te deu. E se você não ler, e se você não buscar, se você não procurar ter intimidade com o dono da palavra, que é o verbo, Jesus Cristo, como é que você vai entender? Eu costumo dizer, como é que você vai pregar para alguém sobre Jesus Cristo, se você não conhece Ele? Ó, tem muita gente aí fora que não é crente não, mas conhece a Bíblia demais. Demais. Entra em questionamento, ele consegue te dobrar, te enrolar, e você fica assim, pô, será que é isso mesmo? Sabe por causa de quê? Porque o cara estudou para te pegar. Ele estudou para te ganhar. O inimigo, ele é astuto, conhece muito a palavra. Olha, eu estava orando, eu estava em casa esse dia, chegou um testemunho de Jeová, bateu palma, pá, 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 pá. Minha mãe, fecha a porta, tranca tudo. Eu falei, não, deixa ele entrar. Não, minha mãe saiu correndo, calma aí. Aí eu falei, bom dia, bom dia. O senhor podia me dar um minutinho? Claro. Aí ele chegou, não, porque nós estamos aqui do Torre de Vigília, coisa e tal, estamos aqui com a... Ele veio e falou assim, querida, antes de você começar a falar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conheceu um cara chamado Charlie Trevor Roosevelt? Ela, quem? Eu falei, Charlie Trevor Roosevelt. Ela, não, então, esse cara foi o que fundou a Torre de Vigília. Ah, é? Eu falei, é. Então, vamos lá. Eu sigo a um mestre que ele deu a sua vida na cruz por nós, morreu e ressuscitou. E nos capacitou a ser mais que vencedor através dele. Mas você segue um cara que foi adúltero, desviou-se do evangelho e se suicidou. Ela, o quê? Eu falei, Charlie Trevor Roosevelt, o fundador da Torre de Vigília, foi esse cara. Ela, sério? Eu falei, sério. E tudo que você está lendo aqui, eu posso te mostrar que a minha Bíblia vai te orientar muito melhor. Entendeu? Aí ela, moço, o seu evangelho? Eu falei, sou.
poxa, eu posso conversar com o senhor outra hora? Eu posso vir aqui? Eu falei, claro. Só que o meu mestre, ele morreu por nós, ressuscitou, nos capacitou, nos ensinou a ser mais que vencedor. E o seu se suicidou. Busque lá, você vai conhecer lá quem é. Charles Trevor Roosevelt. Agora, isso aí, não é porque eu sou o Superman, não. É porque eu li. Eu pesquisei. Entendeu? E qualquer um pode ler e pesquisar. Porque quanto mais... Nosso ministério é o quê? Palavra, fogo e visão. Não é? Palavra. O pastor sempre priorizou palavra. A gente sempre priorizou palavra no ministério. Entendeu? Tanto é que você pode ver que quem saiu daqui, nosso ministério, prega aí fora, tremendo, às vezes me liga, porque conheceu aqui a palavra. Saiu porque quis, é opcional, mas conheceu a palavra, foi bem cuidado, aqui bem pastoreado, entendeu? Então, não pode reclamar. Então, eu digo para vocês aqui, essa palavra de hoje, Josafá, ele poderia não ter se envolvido em problemas, mas pela escolha dele de se aliar a um rei que estava totalmente errado, cuja vontade de Deus, proporcionou a ele sérias consequências. Isso fica em nossos corações. Muitas das vezes nós vamos se aliar a pessoas que não estão na direção de Deus. Há amigos que estão do nosso lado, mas estão doidos para ver nossa derrota. Há pessoas que você não pode nem falar assim, eu consegui isso. Que ele fala assim, miserável, entendeu? Existem pessoas que são roubadores de alegria. Comprei esse carrinho aqui. Esse carro é feio, é beça. Não gosto desse carro, não. Esse motor vai bater. Entendeu? Mas então, nós temos que ter maior cuidado com quem andamos, com quem conversamos, com quem se aliamos, porque nos últimos dias o inimigo está com pressa de nos destruir, porque o tempo dele é curto. E nós temos que ser totalmente cuidado, totalmente certeza de que o que vamos fazer tem que estar debaixo da orientação de Deus. E se tivermos dúvida, muitas das vezes, eu costumo dizer que eu era um perguntador. Às vezes eu li uma palavra aqui, eu não entendia, eu falei, vou perguntar meu pastor, vou perguntar outro, eu vou pesquisar, e sempre eu perguntava. Quando você tiver alguma dúvida, pergunte, o professor da escola dominical está aqui quando acabar, eu li uma palavra assim, poxa, o que quer dizer? Por quê? Sabe, é importante, muitas vezes a pessoa lê, acontece e não entende. Tem palavras que eu mesmo leio, falo, Senhor, você quer falar com isso? Aí eu vou meditando, belo dia Deus, falei, é isso. Aí, entendeu? Porque a Bíblia, ela é espiritual, ela se discerne espiritualmente. Então, vamos orar, buscar o Senhor, pedir ao Senhor que nos livre das ciladas, do laço do passarinheiro, de más companhias. Falou, Senhor, se for para minha edificação, o Senhor traz e junta. Se não for, o Senhor tira de perto de mim, porque eu quero servir o Senhor, entendeu? Porque nada a ver, olha só, pode ter até nada a ver para você, mas para mim tem, porque meu Deus, ele é ciumento, ele tem ciúme de mim, ele cuida de mim, o Espírito Santo, ele não quer que eu esteja em tal lugar, entendeu? Muitas das vezes a gente se deixa levar, é só um pouquinho, o que tem? Você tem um compromisso. Olha, eu costumo dizer uma coisa que muita gente fala assim, o homem tem livre-arbítrio. Tem? O homem tem livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio? Tem, muito bem, tem. Mas o crente tem livre-arbítrio? Tem? O crente tem livre-arbítrio? Sim ou não? Tem? Tá. Jesus fala assim, aquele que põe a mão na seara, não pode tirar mais. O que quer dizer isso? Você fez um pacto, né? Você tinha livre-arbítrio antes, servir a Deus ou ao mundo, você tem a opção. Você escolheu o quê? Livre-arbítrio é livre-arbítrio de escolha, não é? Então você escolheu servir a Deus, acabou o seu livre-arbítrio. Certo ou errado? Você tem opção, não quero servir a Deus. Não, senhor, levantou a mão, fez a confissão, aceitou Jesus, agora eu sou soldado do seu exército. Se eu sair, eu sou desertor. A Bíblia diz o quê? Deus não tem prazer naquele que... Então, acaba o livre-arbítrio, né? Opcional. Eu quero Jesus, fiz a minha escolha. Acabou o livre-arbítrio. Ou não, ou eu estou errado, não sei. É meu pensamento, eu penso assim, entendeu? Eu acho que você tem livre-arbítrio até você fazer a escolha. Você fez a escolha, acabou o livre-arbítrio. Tá? Você agora é propriedade, olha bem, propriedade exclusiva de quem?
Então, acabou o livre-arbítrio, né? Amém ou não amém? Essa oportunidade, em nome de Jesus, possamos pegar essa palavra no coração, tá? Amém.